Mais um programa que eu e a doutora Juliana Rampani recebemos convidados muito especiais para falar de problemas do dia a dia, soluções para o dia a dia, enfim, naquele nosso bate-papo, discutir aquilo que vocês estão comentando o tempo todo. Por isso que estamos sempre antenadas. Ju, tudo bem com você? Tudo bem, Sônia? Mais um programa aqui, delícia. Muito bom. E hoje nós estamos recebendo um dos maiores nomes da neurocirurgia no Brasil, que é o Dr. Félix Haddad, que é médico formado pela PUC de Campinas, com residência em neurocirurgia, mestre e doutor pela Unicamp, pós-doutor pela USP, e também com passagens pelos Estados Unidos, com o renomado professor Albert Roth Jr. E, atualmente, ele é professor da Unifesp. É o chefe de neurologia vascular do Hospital São Paulo e coordena a neurocirurgia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor Félix, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e para mim é um grande prazer participar. Temos também a honra de receber a doutora Soriani, que é advogada especialista em direito médico e da saúde, é referência em defender os direitos dos pacientes e profissionais da área de saúde. Doutora Natália, dispensa comentários, tem uma atuação firme e ética, conhecida por trazer clareza jurídica a temas complexos da medicina, e sempre com foco em responsabilidade, acesso à saúde e proteção legal. Doutora Natália, muito bem-vinda também ao nosso programa. Oi, Sônia, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. E olha, o tema de hoje é: quem manda no cérebro? A medicina ou a justiça? Quando a ciência esbarra na lei, o que isso revela sobre os limites éticos e legais da saúde mental, cirurgias cerebrais e autonomia do paciente? Quem quer começar? O Félix. Não, em termos médicos, quem sempre manda é o médico. Em que aspecto? O objetivo do médico é salvar o paciente. Esse é o primeiro ponto. Independente de quem seja o paciente, da condição do paciente ou a patologia do paciente. Então, o médico capacitado para realizar tal ato é ele que determina o que vai ser feito para o paciente, vamos falar dessa forma, porque ele, naquele momento, é a maior autoridade para a condução da patologia de um paciente. Então, por isso, em termos médicos, eu sempre falo, eu tomo a conduta, baseada em quê? Baseada no conhecimento, na experiência e na formação que eu tenho para aquela determinada patologia. Que paciente que eu vou tratar? Aquele que eu estou habituado, que eu me formei para tratar. Então, por exemplo, dentro da neurocirurgia, você tem várias áreas. Então, hoje, cada vez mais, você é um especialista de uma determinada área. Então, é por isso que quais são os problemas? Quando o médico não manda, quando ele começa a tratar uma patologia que ele não está habituado a tratar, e isso seria uma imperícia médica. Sim. Doutor, uma pergunta, quando você está ali já no relacionamento com o paciente, é uma doença que está sendo progressiva, e decide-se então por um tratamento, e segundo o que você acha que é o melhor para aquele paciente, explica para o paciente, e aí o paciente não quer o risco daquele procedimento, daquela cirurgia. Respeita-se então, ou no caso assim, ó... Respeita-se. Então, aí você tem dois fatores. Você tem a urgência, emergência, e você tem o paciente eletivo. São pacientes completamente distintos. O paciente eletivo é aquele que tem uma doença, você propõe um tratamento, e ele está apto a negar o tratamento ou concordar com o tratamento. Até tem um negócio, depois a Natália pode falar sobre isso, que é aquele estou sob forte emoção, porque hoje tudo que você faz de forma eletiva no hospital, tanto o paciente quanto o médico, você assina os termos de risco, de sequelas, mortes. Muitas vezes o paciente pode alegar, mas eu estou sob forte emoção.
Então, Sim. tem esse lado também. Olha, ele falou para mim, se eu não fizer um procedimento, eu vou morrer, por exemplo. Estou sob forte emoção. Mas aí é o fator eletivo. Então, ele tem o hábito, ele tem a condição de decidir o que ele quer ou não. Por exemplo, você tem pacientes que chegam em estado emergencial. É outra situação. Sim. E uma coisa que sempre gera muita discussão é o paciente testemunha de Jeová. Que Por eles não exemplo. podem fazer alguns procedimentos. Exatamente. É aí que entra o problema. Por que o problema? Porque muitas vezes você tem um paciente que depende de uma transfusão para sobreviver, porque ele sofreu um acidente automobilístico, por exemplo. E você precisa passar sangue. Você passa ou não passa sangue? É esse o negócio. Para toda a comunidade, não passa sangue. Mas se eu não passar sangue, Ele morre. ele morre. E a responsabilidade é minha. Então, eu decido passar. E respalda, né, doutor? Aí A eu- lei respalda. Respalda, porque o médico tem o dever de tomar todas as providências para salvar a vida do paciente. Ele tem respaldo legal, sim, para passar. O consentimento do paciente, ele é limitado. Tem limites legais. Então, por mais que eu diga, não, eu não quero, se é um caso de emergência, eu tenho um risco de vida, o médico tem respaldo legal para tomar a frente e tomar a decisão. Entendi. E quando o paciente chega sem consciência, a família tem que autorizar ou a decisão é só do médico? Não. A família, muitas vezes, você pede autorização, mas aí depende se é uma urgência ou se é uma emergência. Se é uma emergência, o paciente chega, você tem que tomar um procedimento naquele momento. Nesse momento, muitas vezes, tempo é vida. Muitas vezes, um AVC, por exemplo, você precisa fazer um procedimento. Você faz ou aguarda? Não, você faz. Sim. Porque muitas vezes o paciente ele está onde, por exemplo? Ele está na rua. Ele sofre um AVC na rua e ele é levado para um determinado hospital. E muitas vezes até localizar a família, muitas vezes você não pode, você demora. Sim. Então, tem todos esses problemas, esses conceitos que muitas vezes, se o paciente não evolui da forma satisfatória, você tem um questionamento da família. Se deu tudo certo, né? Ai, que bom. Se não deu, ai, porque fez, né? E é sempre, muitas vezes, o que eu vejo na parte eletiva, depois a Natália pode comentar, sempre o familiar que nunca participou do processo. Então, por exemplo, todos aqueles familiares que participaram de todo o processo não tem problema. Porque o problema, muitas vezes, não é o procedimento, é o relacionamento entre o profissional e a família. E muitas vezes eu vejo, quando o paciente fica durante muito tempo no hospital, começa a se deteriorar. Porque todos começam a ter uma alteração emocional. Por isso que é importante a presença do médico. Então... Mas, doutor Félix, quando tem o desejo do próprio paciente, algo que ele deixe em testamento, e a doutora Natália também pode comentar sobre isso, como é que faz? Porque muitas vezes ele está inconsciente, mas a família quer que ele sobreviva de qualquer jeito. Então quer colocar um tubo, quer tentar uma cirurgia, mas às vezes ele mesmo já deixou lá anotadinho o que ele não quer para ele, né? Tem muita gente que pensa assim, independentemente de religião. Como agir nesses casos? Eu, particularmente, eu respeito sempre a decisão do paciente. Aí está documentado a decisão do paciente. Se ele tomou... Mas o senhor já tem que ver se ele é capaz ou não. Exatamente. Qual foi o momento que ele tomou a decisão? O importante é qual foi o momento que ele tomou essa decisão. Se quando ele tomou essa decisão, ele estava em pleno gozo da sua capacidade mental. Se ele estava em pleno gozo da sua capacidade mental, o pedido dele deve ser respeitado. Mas isso para a família às vezes é tão difícil, né? Você quer... É uma situação complicada, porque você quer ter o ente querido vivo, enfim, perto de... Você sempre tem uma esperança de que alguma coisa vai mudar, de que Deus vai fazer alguma coisa, de alguma coisa diferente. Mas, assim, a vontade do paciente deve ser respeitada, desde que, no momento da decisão, ele tenha pleno gozo da sua capacidade mental, entendeu? Doutora, você já pegou algum caso de paciente, de familiar que tentou uma liminar para quebrar esse tipo de objeção do paciente
eles já estando inconsciente, aí aquela comoção da família e de repente um pai, uma mãe, enfim, um filho tenta judicialmente quebrar esse documento. Não, um caso assim, não. Mas é possível. É possível, é possível, é possível. É possível, sim. Porque é difícil, né? O que a gente nota sempre, se o paciente era o desejo do paciente, a família respeita. Por exemplo, nós tivemos uma paciente há mais ou menos uns 2 meses e meio atrás com essa situação. Paciente com uma patologia extremamente grave, ela chegou no hospital mal e o desejo dela era não permanecer com sequelas ou fazer um tipo de tratamento mais heróico. Era o desejo dela. E a família respeitou. E a equipe médica respeitou. Então, foi um consenso entre a paciente, a família da paciente e a equipe médica. Então, era uma patologia sem prognóstico. A paciente não queria ficar sequelada, ela tinha filhos, o desejo dela era ver a família. E o desejo dos pais era respeitar o desejo da filha. Então, a filha escreveu uma carta antes da evolução do processo, quando ela recebeu o diagnóstico, começou o tratamento, tudo, ela escreveu uma carta relatando que quando houvesse a piora, não era para fazer mais intervenções. Então, houve o respeito por todo mundo, houve um consenso. Você precisa conversar muito bem. E tudo tem hoje, a Natália depois pode falar, tem que estar muito bem documentado. Sim. Eu aprendi isso com a doutora no outro episódio. Porque sempre alguém vai aparecer para fazer um questionamento. É a mesma coisa, é sempre qual é o problema. Quando o paciente ele entra pela emergência. É diferente de um paciente eletivo. Um paciente que procura o médico, diferente daquele que ele vai se deparar com um determinado médico. São coisas diferentes. Aquele paciente de forma eletiva, por exemplo, que procurou o médico, esse paciente, ele sabe quem é o médico, ele sabe as características do médico e por que ele está procurando o médico. Então, a relação médico-paciente é muito boa. Esse paciente é o paciente que acata a decisão do médico e tem uma boa interação independente da evolução do paciente. Tem uma relação de confiança. De confiança. Então, nós sabemos que patologias, você tem complicações? Claro que tem. Você tem complicações. Agora, qual é o problema e quando vem os grandes questionamentos? Quando o paciente entra pela emergência. Porque não tem uma relação médico-paciente. Sim. Não criou um elo, né? Um vínculo. Um vínculo. E aí começam-se os questionamentos. Se houver uma evolução satisfatória, você não fez mais que a obrigação. Se não houve eles sempre vão questionar um erro médico. E aí sempre aquela do sensacionalismo. É porque o processo de erro médico, ele sempre parte do pressuposto de que houve um dano. Ele não parte do pressuposto de se o médico salvou ou não salvou uma vida. Ele parte do pressuposto de que teve um dano, teve alguma coisa errada. Ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. E aí vai caber à justiça analisar, com o suporte técnico necessário, que são dos peritos, a existência ou não de um erro médico, né? Mas a judicialização da saúde e o aumento dessas ações de erro médico, que tem virado já uma coisa super sensacionalista, tem prejudicado bastante, eu percebo, o exercício da medicina. Banalizou, né? Eu vou lá e vou processar. Virou moda processar médico e hospitais por erro médico. Virou moda. E aí o médico fica até meio com medo, talvez, né? Pois é, Mas a fez uma boa pergunta. É isso. Até aproveito para emendar nos tratamentos experimentais. Às vezes é uma esperança tão grande para um paciente que não tem nada a perder com isso, mas aí tem o lado jurídico, né, doutora Natália? Os tratamentos experimentais, o paciente tem esperança porque normalmente são a última opção de tratamento. Mas, na verdade, para você fazer um tratamento experimental,
tem que ter um embasamento científico robusto. Você precisa ter um embasamento científico forte. Você precisa passar por comitês de ética e pesquisa, pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Você não pode inventar um tratamento aleatório do nada e colocar em risco a vida do paciente. Tem que ter uma fundamentação científica eficaz. Não é assim. Porque agora, com essa história de inteligência artificial, do Google, etc., o doutor Félix deve ter bastante trabalho no consultório também, para dissuadir o paciente de um erro. Ouvi falar que esse tratamento é ótimo, Ou já vem com a prescrição pronta, né? Só quer que o doutor bate o carimbo. Hoje você Exatamente. Hoje, por isso que eu sempre falo, dentro da própria universidade. E dar respaldo para o médico é ele estar vinculado a um centro de pesquisa em que aspecto? Ele produzir ciência. Então, à medida que você produz ciência, você faz a literatura médica. E isso te dá respaldo para o seu tratamento. Então, isso é vital. Isso é extremamente importante. Quando o paciente ele vai discutir alguma coisa com você, ele sempre vai, o que vai discutir, aquela pessoa que tem informação, ele vai no seu currículo, para saber com quem ele está discutindo. E aí é que ele chega questionando ou ele chega consultando. São coisas diferentes. O paciente que chega consultando é aquele que vai no médico já com respaldo. Ele já estudou quem é o médico. Então ele vai para pegar o que aquele médico gostaria de fazer com ele ou com um familiar dele. Quando ele vai com o Google, ele vai no médico que não tem o respaldo. Então ele vai determinando o tratamento e vai questionando. É esse paciente que vai em 10 médicos. Até achar um que dá ok para o que ele quer. Então ele não confia. Então é aquele que vai passando de médico em médico. Então é aquele que o plano de saúde muitas vezes oferece para ele. Então os pacientes de plano de saúde, por exemplo, os pacientes da rede do SUS, o que ele faz? Vai em vários médicos. Por isso que você congestiona o sistema. Porque o mesmo paciente ele vai em vários médicos da mesma área. Ele vai ouvir várias opiniões, até aquilo que se adequa ao que ele quer. E hoje em dia, com essa parte da tecnologia mesmo, das informações, né? A gente tem muitas pessoas que acabam pegando aquela medicação que, de repente, tem um respaldo legal para o médico prescrever para um outro determinado tipo de doença, como um off-label, e aí deu certo para emagrecer esse remédio aqui, mas ele era para depressão. Deu certo com a minha amiga, aí eu pesquisei, todo mundo fala que é isso, então ele vai no médico e ele quer aquele medicamento. Só que, como o doutor falou, né? A gente tem que ter toda essa parte de ciência e entender o paciente, a anamnese total, para entender se aquele medicamento pode sim ou não ser usado em off-label para aquele caso. Não pode o Google ele já determina que o quê? Que aquilo já foi, saiu na bula. Mas o Google não é uma base científica. Mas é onde a população vai, né? Quando tem o tratamento off-label, ele tem que estar respaldado por trabalhos científicos. Sim, não tá, off-label quer dizer, não está na bula, mas tem um respaldo científico. Mas tem um respaldo. E o médico tem aquele direito, né, de fazer essa prescrição. Mas e quando isso passa do ponto, entende? Porque aí, agora esse remédio aqui, que era para uma depressão, emagrece. E aí começa um modismo. E aí cai nisso que o doutor falou. Às vezes o paciente fica pulando de médico em médico. Até você receitar o que ele quer. O que ele quer. E é importante, só voltar no ponto, aquele que a Natália falou, porque determina o tratamento, é a judicialização da medicina. As pessoas acham que isso é bom, e isso é péssimo. Por quê? Porque o profissional da saúde ele passa a tratar o paciente com medo. Eu imagino. Então, muitas vezes, aquele paciente, aquele médico do setor público, vai mudar a vida dele, tratar ou não tratar aquele paciente? Não. Então, o que ele faz? Não trata. Não trata. Eu vou passando. Então, por isso que é importante, quando os familiares do paciente chegam de forma agressiva no hospital, ameaçam o médico, eles não estão fazendo um bem para o paciente. Eles estão fazendo um mal para o paciente.
Porque os médicos começam a ter medo do tratamento. Então, os médicos começam a se afastar, passar. Então, é por isso que é importante a interação entre o profissional da saúde, o paciente e a família. A família. Quando você tem familiares que chegam e começam a agredir o médico ou a fazer questionamentos, por que isso, por que aquilo, o médico, ele responde, lógico, sempre tem médicos e médicos, mas ele começa a inibir o tratamento. Aí o médico fala, olha, o risco é X, tem que fazer. Ah, eu não vou correr esse risco. E aí o paciente pode ter uma É evolução. omissão do que a ação e poderia ter salvo. Exatamente. E muitas vezes é um profissional totalmente qualificado para exercer, mas ele não vai exercer. Então, hoje, por exemplo, para você se respaldar, qual é o medo do profissional? Porque hoje tem internet, como você falou. Sim. Então, por exemplo, se tem algum tipo de complicação, vamos falar, tinha tal material na sala? A família vai questionar Sim. hoje, porque ela vai numa lista de inteligência artificial e vai falar, se não tem um dos materiais, A culpa é do médico. a culpa é do médico. E muitas vezes ele nem ia usar aquele Sim. lugar. Então o médico ele faz listas gigantescas de tecnologia presente. Para quê? Para se respaldar juridicamente. Então, por exemplo, as minhas cirurgias são 100% filmadas. Filmadas. Por quê? Porque se teve algum... Tá aqui o documento. Não tem questionamento. Se alguém for questionar, E tá aqui. pode, precisa desse caso. Não. Eles assinam tudo. Mas isso aí é uma coisa minha. Consentimento, Consentimento. informado. Não, mas eu acho justo. A gente não filma rosto do paciente, nada. Filma o ato interno do cérebro. O procedimento. Isso é um respaldo meu também. Não é pura e simplesmente para a parte científica, mas é um respaldo jurídico. Eu acho importante. Porque qualquer coisa que se fale que foi feito, a imagem ela é soberana a qualquer Sim. coisa. Então, Quanto mais documentado o médico tiver, mais resguardado ele está do ponto de vista jurídico. Tudo tem que ser anotado no prontuário médico de forma detalhada, se possível filmar a cirurgia, como o Dr. Feres faz. Quanto mais documentado o médico tiver, menos risco ele corre. Até numa situação, por exemplo, de emergência, que você tem que operar um paciente e não tem o consentimento da família, detalhar no prontuário médico a situação que o paciente se encontrava, caracterizar a situação de emergência, anotar no prontuário médico as tentativas de contato com a família, se foi 1, 2, 3, 4, informar a família assim que possível, quando o quadro do paciente estiver já estabilizado, tentar informar a família, mas o importante para o médico é documentar tudo para o médico se resguardar. Tudo ele tem que documentar, tanto em atendimento clínico como no atendimento hospitalar. Cirúrgico, né? Tudo, tem que estar tudo documentado, com detalhes. E o caso do paciente que é menor de idade? Porque às vezes, e deve ser uma dúvida para o doutor Feres também, porque às vezes assim, a criança tem um potencial de ficar muito bem com uma cirurgia, mas essa família não quer, menor de idade, o pai é o responsável. O que fazer nesse caso? É muito difícil, não? É uma situação difícil, porque você tem que respeitar o que o representante legal da criança quer, entendeu? Né? Assim, o médico não tem muito. Ele pode e ele tem o dever de agir em casos de emergência ou de risco de vida, mesmo sem o consentimento. Mas no caso de tratamento eletivo, por exemplo, ele tem que respeitar a vontade dos pais, ele não tem o que fazer. Se há uma situação... Já se viu esse dilema, doutor Feres? Já. O problema é, por exemplo, quando evolui bem, as pessoas têm que ter a noção que todos estão para um bem comum, que é o bem do paciente. O médico, ele é seu amigo, ele não é seu inimigo. Sim. É isso que eu sempre ressalto. Por isso que essa
O paciente que chega pela emergência e o que chega pelo seu consultório. São coisas diferentes. Por exemplo, tratando-se de criança. Eu operei um garoto agora, e os pais são muito bem orientados, eles são de um clube de futebol do Sul. O pai e a mãe, esse garoto, tinha uma doença no tronco encefálico, que é uma doença curável, mas o risco de permanecer uma sequela, ter uma intercorrência, era altíssimo. De 80%, 90%. O menino poderia. Teve um sangramento. Só que os pais eram tão bem orientados, tão bem centrados, que, por exemplo, há um ano atrás, eu não indiquei a cirurgia. O risco do menino poderia morrer? Poderia. Poderia ser sequelado? Poderia, mas a cirurgia poderia trazer uma sequela naquele momento, de forma definitiva para o paciente. Eu não me senti seguro em operar. Então, nós combinamos, vamos aguardar. Aí teve mais... Esse ano eu estava fora, a família me ligou e teve um novo sangramento, começou a perder os movimentos. Aí começou a engasgar, transferiram para São Paulo. O interessante foi que a família, os pais, lógico, apesar da toda atenção, sempre se mantiveram centrados. E aí nós decidimos pela cirurgia. E o menino saiu curado. Ele está jogando bola já. Não teve sequela. Não teve. Então, é isso que poderia ter. Mas, por exemplo, né? A família estava focada no melhor para o menino. Sim. E a confiança na equipe, a interação com a equipe médica fez com que a equipe se sentia confortável em tratar o menino. Então, eles assumiram o risco. O risco, né? Todos assumiram o risco. O médico assumiu o risco, o paciente, a família assumiu, e o paciente queria, o menino queria. Então, isso é importante. Então, aí flui de forma positiva o tratamento. É aquele negócio, quando você está bem, tudo dá certo. Quando você está mal, tudo é errado. Verdade. Mas o que ele está dizendo é que evita, e isso evita mesmo a judicialização de ações, é o tipo de relacionamento que o médico estabelece com o paciente. É o tipo de relacionamento que você consegue, o vínculo, a qualidade do vínculo que você forma com o paciente e com os familiares. Quando esse vínculo é um vínculo de qualidade, qualificado, na verdade, é difícil sair dessa situação e ir para uma ação judicial. Sim. Também é muito importante observar a postura do médico. Sim, isso que eu ia comentar. Então, o médico... Como o médico também se coloca, porque tem... comunica até com a família, porque né? tem médicos que têm um padrão de comunicação mais complicado. Sim. Né? Às vezes, até os termos, né? Até na sua Mas você sabe, que é mais professor, complexo, eu sempre né? falava assim, medicina, na realidade, ela é fácil. O difícil é o relacionamento médico. É isso que a Natália falou. Por exemplo, o médico, ele tem muitas vezes, lógico, sempre vai, ele tem dificuldade de relacionamento, muitas vezes. E é aí que entra o processo médico. Muitas vezes o relacionamento é que é ruim. E aí que entra. Por isso que eu falei da emergência. Sim. E da... É que, apesar de tratar a parte humana, assim, né, da doença, não tem na faculdade esse aprendizado de relacionamento entre pessoas. E é fundamental. E é fundamental. Para criar esse elo. Hoje, na realidade, até isso em termos, se nós falarmos médico e parte jurídica, é o que é fundamental. Fundamental é o relacionamento do médico, da equipe médica, com a família. E é o que o doutor falou, às vezes o médico super apto a fazer aquele tratamento, o paciente chega na frente dele, ele não consegue se comunicar, toma esse remédio, não fala o porquê, não explica, não traz essa clareza e o paciente fica inseguro de continuar o tratamento. Não pela eficácia, mas porque não teve essa comunicação efetiva, né? É aquele mesma coisa, você sabe, olha, meu professor é fantástico, ele sabe tudo, mas ele não sabe passar. Sim. E isso acontece. E muitas vezes também tem um outro fator, que é o tempo. Então, o tempo de interlocução, por exemplo, olha, a família só tem condições de chegar a tal horário, e o médico está num procedimento. Sim. Então, esse fator também porque a gente fala, não, mas vai em consultório, mas nós estamos falando de uma medicina de uma forma geral, público-privada.
Sim. E por que o setor público é mais? Não é simplesmente pelo volume de pacientes, mas é que no setor público, muitas vezes, o médico ele está lá como um plantonista. E é aí que você tem o problema, porque ele não tem o vínculo com a família do paciente. Sim. Então é aí que surge, como a Natália falou, os processos médicos. Muitas vezes o médico toma um processo sem saber o motivo, porque ele estava naquele local como um plantonista. E nem dá tempo de fazer um relacionamento num plantão. Não dá. Como consulta de plano de saúde, médico que atende por plano de saúde, que vai marcando consulta a cada 20 minutos. As consultas duram 15 minutos, 20 minutos, uma atrás da outra, uma atrás da outra. É complicado você estabelecer um vínculo com um paciente numa condição dessa, né? É complicado você conseguir estabelecer um vínculo com um paciente no pronto-socorro do SUS, quando você tá lá atendendo, mas tem mais 50 pacientes ali na sala de espera te esperando, entendeu? Mas ainda assim o médico pode se esforçar para ser um pouco mais acolhedor, para ser mais simpático, enfim, falar numa linguagem mais clara, mais simples, né? De uma forma mais acolhedora, sem ser tão automática, tão mecânico. Você sabe, é isso que a Natália... Qual é o problema? Se você notar o perfil, o médico, ele gostava de pacientes. Antigamente, o médico gostava de paciente. Então, eu sou de uma geração que você ia para o laboratório de anatomia, você estudava no cadáver, você punha a mão no paciente, você examinava o paciente, você conversava, você tinha que tirar a anamnese do paciente. Então, você sempre estabelecia um vínculo. Hoje, de acordo com o número de faculdades de medicina, quando você fala, eu aumentei o acesso das pessoas ao estudo. Mas as faculdades, elas não estão preparadas para receber o estudante de medicina. Sim. Por quê? Porque o estudante de medicina, hoje, se olhar no perfil do Instagram das pessoas, todos são coaches. A pessoa não gosta do paciente, ele gosta de ser coach. O cara acabou de sair da faculdade e quer ser professor. É coach. Hoje, o médico não gosta de paciente. Ele gosta de dar uma aula, da tecnologia. Do palco também. Então, hoje, boa parte das faculdades de medicina... Minha mãe foi outro dia numa médica. Já não, tem tempo, porque agora ela mudou de médica, está muito bem atendida. Mas a ginecologista não tocou nela, era médica do plano. Como que uma ginecologista não vai tocar no paciente? Então, exatamente. Então, hoje, o médico, é esse o problema. O paciente, ele precisa desse relacionamento. Como você faz? Porque você veio aqui, aí você começa, estabelece um vínculo com o paciente, e aí também você põe a mão, porque hoje também é complicado o exame do médico em relação ao paciente. Né? Você nunca sabe qual é a reação do paciente. Por isso, hoje, muitos médicos fazem o quê? Coloca alguém na sala. Né? Porque ainda tá me assediando. Exatamente. Então, tem os dois lados. Então, mas é importante o relacionamento. Quando você tem problemas com o paciente. Quando você não tem relacionamento com o paciente. Você não explica. Você não passa. O paciente, como você falou, se sente desprotegido. Sim. Aí ele começa a procurar outras vias. E aí é que começa o problema do relacionamento médico-paciente. E é sempre importante hoje o médico ele lutar para ter disponível todo tipo de tecnologia. Se ele vai usar ou não, é outro problema. E é esse o choque com os planos de saúde. É isso que precisa depois entrar numa discussão. É possível, né? Exatamente. A discussão dos planos de saúde. O que é o melhor tratamento para o paciente? E às vezes o plano não cobre o melhor tratamento, o médico fica de mão atada. Daí a necessidade da judicialização. Aí nesse ponto, a judicialização ela é benéfica. A gente não pode dizer que toda judicialização é maléfica. Ela causa danos, como a gente estava conversando.
né? Os médicos se sentem coagidos, mas por um outro lado, a justiça garante tratamento indispensáveis para a saúde do paciente, medicamentos, tratamentos. Normalmente, esses dispositivos de alto custo, medicamentos oncológicos, eles são negados tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. E você só consegue obter o tratamento judicializando, entendeu? Então, Mesmo, doutora Natália, aqueles tratamentos, eu tenho uma conhecida que ela toma aquele cannabis que é caríssimo, porque ela tem uma fibromialgia, mas só conseguiu através de uma ONG que teve uma liminar que judicializou, porque parece que o frasquinho custa algo em torno de R$ 5.000. A senhora recebe esse monte de pedidos? já recebi, já judicializei e ganhei. Sim, já recebi. Ele tem uma questão aí com relação ao plano de saúde e esse tipo de medicamento que tem que ser muito bem fundamentado, porque a questão quando é tratamento domiciliar, a justiça muitas vezes entende que o plano de saúde não é obrigado a fornecer, que o plano de saúde tem que fornecer tratamentos que não são domiciliares, tratamentos que têm que ser feitos em clínicas, em hospitais. Então, a discussão aí, o difícil na questão do cannabis é isso, que é um tratamento, na verdade, domiciliar, entendeu?